você prepara o close Uhum. com ela, Renata Ritt. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada a você pelo Maravilhosa. convite. Obrigada. Atriz, já emprestou o talento dela para vários personagens. Mas você largou a faculdade de arquitetura, Larguei. fez balé clássico. Me conta um pouco toda a sua trajetória. O meu pai é construtor, então eu cresci com meu pai, assim, em obra. Pra mim, assim, cheiro de cimento é um cheiro que me traz um conforto, sabe. E aí eu coloquei na minha cabeça que meu pai queria que eu fosse arquiteta, que acho que eu venho de uma época que querer ser artista não era essa fase da internet, que é muito mais aceitado hoje em dia, né, então ainda era uma fase que meus pais tinham muito medo de eu seguir essa profissão. E aí eu decidi ser arquiteta e fiz 3 semanas literalmente na FAP. E agora na pandemia foi muito engraçado que um dia eu falei: "Caraca, será? Acho que eu vou voltar a estudar", porque a gente ficou parado ali, sem ter possibilidade de trabalhar. E eu lembro de ligar um dia que eu estava muito triste, mas assim, muito triste mesmo. Eu liguei pra FAP e falei: "Eu vou retomar minha faculdade". E aí quando eles atenderam, eles não acharam a minha matrícula, porque já tinha caducado há tanto tempo. E aí caiu uma Mentira! ficha que eu falei: "Caraca!". Mas foi num momento de desespero, né, porque a pandemia foi muito punk pra gente, mas era uma certeza que eu tinha de ser atriz desde eu lembro eu com 5 anos e meu pai falando: "Rê, tem certeza?". "Tenho certeza, quero ser atriz". E tipo, balé eu faço até hoje, acho que foi balé foi a dança foi a porta de entrada, e é uma coisa que eu mantenho até hoje, assim, pela sanidade até também. Jura? Uhum. O balé você fez criança? Eu comecei criança, e Tá. aí eu tenho hiatos do balé na minha vida, por exemplo, agora eu tô há 2 meses que eu não tô com tempo de fazer aula, e semana que vem eu já tô me organizando inteira pra voltar. E é muito louco a força que o balé tem, não sei se você já fez. Não, minha mãe nunca tinha me colocado no balé, mas eu amava. Ele tem um peso Mas meio que quem eu parecido conheço fiel, é? é meio artes marciais, sabe. Porque ele ensina também uma filosofia de vida. A bailarina ela vai além, tem o exercício físico, a endorfina, a arte, a música, e tem uma filosofia. Então as bailarinas, se você prestar atenção, a gente tem uma coisa mais, eh, o jeito de fazer as coisas, a gente Sim. entende que tem que fazer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até que você chega no resultado, você vai construindo. Porque você constrói musculatura no balé. A criança tá lá fazendo passinho do palhaço, e lá na frente, isso que vai ajudar a dar a pirueta, então isso a bailarina é difícil largar, bem E não, e difícil. você tem uma conscientização também, né, uma Sim, disciplina ali, sim, sim. senão você se machuca até. Senão você se machuca, literalmente. Passinho do palhaço, nunca ouvi essa, nunca ouvi É, isso. é um jeitinho que eles chamam quando a gente tem que ao invés de pra criança você falar que é o flex e o point, você fala, pezinho de palhaço, pezinho de bailarina, e a criança vai nesse jeito lúdico Ai, e que já vai lindo. formando musculatura, vai criando é muito legal. Ai, que maravilhoso. E como que você decidiu largar a arquitetura para seguir artes cênicas? Como foi isso? Foi uma coisa do destino mesmo, porque assim que eu passei em artes cênicas, ao mesmo tempo eu passei na escola de teatro. E os horários batiam, eu passei na FAAP, pra você ver como eu queria ser arquiteta, porque eu achei que a faculdade era a mais bonita das que eu tinha passado. Eu passei na Belas Artes, no Mackenzie eu acho, né, nem lembro, e na FAAP. Eu falei: "Ai, qual que é a faculdade mais bonita? A FAAP?". Tipo: "Oi?". Eu não queria ser arquiteta. E aí teve Ou um dia queria, né, que você viu onde era o mais bonito. exato, mas assim, o teatro eu já fui ver qual era o melhor. Ao mesmo tempo eu passei na escola de teatro. E aí quando o horário começou Hum. a bater, eu falei: "Cara, eu vou ter que sair da faculdade? Mas como assim eu vou sair da faculdade pra fazer teatro? Meu pai vai morrer do coração, meu pai é construtor, ele quer que eu seja arquiteta", que eu botei na minha cabeça. E eu lembro de falar pra minha mãe, falar: "Mãe, não dá. Rê, são só 5 anos". Eu: "Oi? Não, só 5 anos". Mas eu fui empurrando aquilo com a barriga, até que um dia eu morava em São Bernardo na época e eu tinha que pegar o trólebus. Calma, mas você é de São Caetano do Sul? Eu nasci em São Caetano do Ah, Sul, tá. mas eu fui criada em São Bernardo. E eu tinha que pegar o trólebus, que é como se fosse ele tem um corredor especial para vir para São Paulo. E quando eu cheguei no trólebus, a minha pasta, com todo o material de arquiteta, sei lá quantos mil lápis, ela arrebentou no meio de uma avenida, assim, muito movimentada, e voou tudo na rua, carro passando em cima. E eu lembro que eu fiquei desolada, sentei no meio-fio. Eu sou assim desde que eu me conheço por gente, arrumadíssima no meio-fio de uma rua muito aos prantos, Assim, maravilhosa, é isso? mas
toda. Ela. Você acorda assim? Não. Eu já falo, que ódio dessa mulher. Não, meu filho sabe que não. E eu liguei pro meu pai e falei: "Pai, vem me pegar", não queria muito contar. E quando ele chegou e me viu, assim, novela mexicana, ele falou: "Por que que você tá fazendo isso? Você não quer fazer a faculdade". E eu Você falou, não carregando o foi minha peso. culpa, pai. Não foi minha culpa. E foi, eu achava, eu punha na dele, achando que ele não ia aceitar. Meu pai falou: "Eu nunca pedi pra você fazer". Eu falei: "Caraca", ele falou: "Eu quero que você seja feliz". Eu lembro até hoje, esse momento, essa decisão, um alívio, assim, de tirar esse peso das costas, sabe. Você colocou na tua cabeça que por Coloquei ele na minha ser, cabeça. ele queria que você fosse. É, ele queria que eu correspondesse a algo que ele esperava, mas meu pai nunca tinha me falado isso. E eu botei na minha cabeça e foi na hora que aconteceu, então por isso que eu falo que foi uma coisa do destino, porque caiu um raio e arrebentou tudo, porque se bobear, hoje eu ia ser uma arquiteta frustrada. Talvez se não tivesse arrebentado essa pasta. Olha que louco É. isso. Eu acho que ele ia ficar feliz, sim, se você fosse Sim, arquiteta, mas eu sim. acho que pai, primeira coisa que é te ver É, feliz do que qualquer outra coisa. com certeza, com certeza. Que história, hein, a É, mulher? é, Os deuses estão mexendo as mãozinhas ali, você viu, é. né? Agora, você sempre se imaginou atriz? Uhum. Desde pequena? Desde uns 4, 5 anos, assim. Tanto que quando eu comecei a fazer aula de balé, o balé ele tem esse peso e hoje em dia eu trabalho muito com teatro musical, né, então ele também tem uma importância direta, Sim. não só da inspiração, mas eu lembro que eu fui fazer o balé porque era o mais próximo que uma criança de 4, 5 anos tinha do teatro. E eu sempre fui chamada a bailarina careteira, quando tinha que contar uma história na dança, era a Renata que fazia. Carrete. Careteira, porque eu fazia caretas, eu não só Ah, dançava. Eu eu ah, mas dançava e estava eu lá, tinha né? estava lá. E aí eu fazia parte de uma companhia de dança e tudo que tinha historinha, era eu que fazia, porque na verdade a dança pra mim ela era o mais próximo da atuação. E eu lembro, eu com 6 anos, eu fugia do quarto pra ver Corujão, que passava na Globo, ia ver O Vento Levou, Maravilhoso o Vento Levou, né, mas amor? era uma criança estranha. Eu assisti o Vento Levou, É. achava o Não máximo é lindo, aquilo, é mas é que geralmente as lindo. crianças não E aguentam longo filme pra de mais de cacete, 3 né? horas, exato, eu via inteiro. E queria ver mais. É muito louco. Eu Não, acho que tem a ver com vocação mesmo, né, de tá, mas assim, você foi pra arquitetura que você achava, mas você também se 3 inscreveu semanas. pra artes cênicas, então, Aham. amor, estava ali, né? Estava ali, não ia conseguir dizer não. Porque todo o tempo do colégio, tudo que tinha teatro eu ia fazer, tudo eu estava sempre, estava fazendo, cantando, nã só que eu não queria enxergar isso como uma profissão. E eu achava que, pô, só vai dar certo se eu der a sorte de enquanto eu for levando uma vida paralela de ser chamada pra uma novela, por exemplo, e depois eu fui ver que não era assim, né. A vida além da novela. Mas foi rápido pra você conseguir se manter como atriz? Vivendo só de Não. atriz? Não foi rápido, mas foi uma construção, porque como eu entrei de cara num curso já muito sério, que equivalia a uma faculdade, ele já tinha ali uma então esse período do curso eu nem tinha como ganhar dinheiro, né, ali trabalhando Sim. e graças a Deus eu tive o apoio dos meus pais, tanto financeiro quanto eles me bancaram quando viram que era o Uhum. que eu queria mesmo fazer. E aí, depois ali dos 3, 4 anos da escola, aí começaram a entrar os comerciais, os espetáculos mas até hoje, assim, se eu botar no papel o quanto que eu gasto até hoje com aula, que não dá pra fazer, parar de fazer, É um investimento, né, é amor? investimento. Em 2006 você venceu o concurso A Nova das Oito do Caldeirão, é Aham, isso? Do aham. Hulk? E levou você a fazer uma participação na novela Páginas da Vida, tá certo? Na Tá, na foi a Rede primeira Globo. novela, minha primeira novela. Como rolou isso nesse momento da sua vida? Cara, foi muito louco porque, aí cara, a minha mãe, esse concurso já tinha alguns anos, assim, eu Hum. sempre, tipo, olhava e falava: "Ah, não, não, não vou fazer". E o limite de idade de inscrição era 25 anos. E eu estava com 25 anos nesse ano, e eu lembro eu num sábado, assim, no computador na sala, e minha mãe falou: "Rê", todo ano ela insistia e eu falava: "Não, mãe". Ela falou: "Rê, tenta mais uma vez, vai, é o último ano". E eu lembro de olhar pra ela, assim, ela estava atrás de mim e falar: "Ah, vou tentar, não custa". "Ai, tá bom, mãe, vou lá". É, tá bom, vai, aí pelo menos eu não vou ter a minha mãe falando, tipo: "Eu falei, por que que você não fez?" E me inscrevi. E aí, quando eles me chamaram, a história pra ver o quanto os meus pais me apoiaram, assim, nisso. Quando eles me chamaram pra fazer a audição, a moça me ligou numa sexta-feira, era a Copa do Mundo que estava Uhum. rolando,
Ela falou: "Olha, você foi selecionada, seu teste é às 9 da manhã, segunda-feira", e passou o endereço, que é o endereço que existe em São Paulo. Então eu não me atentei que era no Rio. Eu só falei: "Ai, tá, que legal, não tem endereço". Ai, meu Domingo à Deus. noite, com Copa do Mundo rolando, ou seja, imagina o valor das passagens. Eu no mesmo computador na sala, meu pai assistindo Fantástico. Tipo, eu lembro como se fosse um filme, assim, eu lembro do E isso era cheiro. quando? Na segunda? Seria na segunda às 9 da manhã. Domingo Hum. às 8 da noite eu entrei pra ver endereço. Aí eu eu lembro que fez um silêncio quando caiu minha ficha que era no Rio, e meu pai sacou que eu estava, tipo, nervosa. Ele falou: "Rê, que foi?". Falei: "Pai, não acredito, eu bobeei. O teste é amanhã às 9 da manhã no Rio, e eu não tenho como ir para o Rio, já era". Aí lembro que meu pai desligou a TV, respirou e falou: "Vale a pena?". Eu falei: "Vale". Aí meu pai ligou para o meu tio, os 2 me levaram para o Rio, passaram a madrugada inteira, ele falou: "Vai, se Ai, veste". eu amo teu pai, que Eu graça. Como também. chama teu pai? Gilberto, até me emocionei de lembrar Gilberto. disso agora. Ai. E aí ele e meu tio Gilmar, dirigiram a madrugada inteira, e aí quando a gente chegou no estúdio da Taikon, ali no Rio, que não era no estúdio da Globo a primeira fase, que eram muitas pessoas, tinham mais de 5.000 pessoas. E meu pai falou: "Renata, que é isso?". Eu falei: "Pai". Renata, você fudeu a gente, viajamos pra 5.000 Exa pessoas. Foi mais ou Porra, menos Renata, falou que isso. vale a Eu pena. achei que era assim, ele achou que era um teste ali com umas 10, eu falei: "Pai, agora que eu já tô aqui, eu tô aqui, né". E aí eu dei muita sorte, porque eram muitas salas fazendo teste, era muita gente mesmo. E um produtor de Para o elenco da mesmo personagem. era um teste pra fazer a primeira seleção, isso já era um reality, né, era um Entendi. pequeno reality, ele já fazia parte. Só que essas 5.000 pessoas, eles tinham que cortar ali nesse primeiro dia, pra ser uma coisa um pouco mais suportável pra uma produção, pra umas 200 pessoas no primeiro dia. Então era um negócio muito toque de caixa. E aí eu dei sorte que um produtor de elenco me viu na fila, porque eu estava em uma das salas que não tinha câmera, vamos falar a verdade, que Já sabe. agora que eu já sei, eu saquei o que estava acontecendo. Eram muitas salas que, tipo, as pessoas faziam pra dar uma aliviada, e algumas salas e até gerou isso uma polêmica, porque quando o cara me viu na fila, e ele talvez já tenha visto algum material meu, ele veio e me tirou só eu daquela fila. Então já ficou o bochicho de que aquela menina ali tá comprada. E aí quando eu ganhei, e na sequência eu fui para o SBT a convite, e uma das atrizes, eu lembro quando eu cheguei eu sofri bullying, assim. A minha próxima novela foi lá. Eu cheguei e ninguém falava comigo no Calma, camarim. mulher, você já tá Eu já passando pra pulei, né. próxima novela, calma. É, porque o link é tudo muito ligado como uma fofoca. Porque essa conversinha de que ela comprou, ela ganhou, essa menina que por acaso estava na outra novela, ela também estava, e ela Naquele teste. ouviu. E por acaso eu ganhei. Então quando eu chego na outra novela em que ela já estava ambientada, ela falou pra todo mundo, aí a história tinha crescido um pouquinho, a história já tinha crescido que eu dava pra galera, e que eu tinha comprado, então eu fui mal recepcionada, por causa de um boato. E esse boato só foi ser desmistificado no meio dessa segunda novela no SBT, que um dia alguém teve coragem de falar: "Ai, Rê, eu vou falar, cara, é que eu acho você tão legal, mas a gente realmente, a gente não gostava de você, porque falaram que você era isso, isso e isso, nã E eu: "Oi?". Meu pai que me levou de carro, tipo, Que louco. é por isso que dá esse link, não. Não entendo, por que chamar 5.000 pessoas pra fingir, assim, né? É, porque é o volume, né, que é legal para o Pra programa quê? você ter. Mas não tinha como dar conta para ter câmera para todo mundo. Talvez ali eles fizessem alguma seleção prévia via currículum, mas tem a emoção, né, a menina que vinha do Acre, como eu saí de São Paulo, alguém que acreditava, mas nunca tinha tido contato com as artes, ia lá, e isso para o programa era interessante esse Isso você tá falando esse pro movimento. pro Caldeirão? Para o Caldeirão, que eu ganhei. Eu pulei na Tata. É, calma. Aí você me Eu tenho atrapalha. Vênus em Gêmeos, a Amor, pessoa calma, você já tá no SBT, eu ainda tô entrando no é, Caldeirão. é. Você Era me muita você me gente. afoga, assim, não sou loira, Tudo calma, bem, calma. paciência, Muita paciência. paciência, mulheres se ajudam.
Tá, aí você ganhou. Amor, Uhum. você deve ter sido odiada horrores, até por você ter sido retirada dali, óbvio. Porque criou-se essa possibilidade, Também que não acharia era. isso, sabia? Então, talvez se eu tivesse mas talvez se eu tivesse nessa posição, eu também acharia. Normal. Não sabe o que tá Hum, acontecendo? normal eu não acho, mas aí entra numa outra coisa, porque a nossa geração, acho que agora as mulheres têm desconstruído mais esse lugar, mas a gente tem um lugar de competição ainda cultural muito forte, né. Então eu ainda tô falando de um momento em que a gente não tinha que eu acabei de brincar com você, mulheres se ajudam, não tinha isso, mulheres não se ajudavam. Agora que a gente tenta reverter esse É, mas você processo estava entrando cultural. numa competição, ninguém vai te ajudar numa competição, meu amor. Não, mas dá pra ter uma competição, eu acho que por mais que você queira competir, inventar uma história, sai da Ah, não, competição, isso aí né. é uma maldade. É. Mas ajudar eu não ia te ajudar, não. Não, não precisa ajudar, também não queria ajuda não. Eu ia falar: Ajuda eu "Amiga, não queria boa não. sorte, Boa mas dê o sorte. seu melhor". Claro, Agora te claro. ajudar, Não, não, ajudar não. tá bom, vai, eu poderia te dar uma dica se eu achasse alguma coisa Ou que talvez ver que a roupa tá caindo, fala assim: não, eu "Vem ainda cá, até te sua roupa tá falaria, mas caindo". não ia falar: "Ai, usa isso que eu acho mais legal", Aham, aham, que jamais. vai te valorizar, esse é os Não que eu tons da sou sua maldosa, paleta. mas estamos competindo, eu sou muito competitiva. Sim, sim, eu também. É Eu sou normal. bastante. Aí você ganhou o caldeirão E e foi entrei em convidada. Páginas da Vida, foi a novela da Globo. Aí você já ficou no Rio direto então? Não. Não, não, porque ao mesmo tempo eu entrei no meu primeiro musical, foi assim, Então. foi um período, se eu for ver ali meu mapa astral dessa época, acho que a coisa estava boa, porque foi um período que muitas coisas aconteceram boas juntas, assim. Então eu ficava na ponte aérea, já na Calma, era primeira aqui em São novela, Paulo o aqui em musical? São Paulo, musical, fiz o Sweet Charity com a Cláudia Raia, que era foi um grande espetáculo. Começou mal, né? Comecei Tava bem. na novela, aí num puta musical. Mas ali já foram anos de estudo pra chegar nisso, né. Sim, Por amor, isso que mas mas essa sensação das sabe quando as fichas caem juntas? Eu fui plantando, plantando, plantando e juntas elas fizeram tipo, foi um momento bem especial. e como você conseguia conciliar uma novela, com as gravações, Não, uma novela e do o Manuel musical? Carlos, que Então, era um amor. negócio que saía, assim, um dia antes. Colágeno na idade, muito nova, então, tipo, aguentava. Hoje eu não aguentaria esse tranco da pressão de saber que eu tenho peça, de ficar tensa, Era musical, não vou amor, conseguir não é liberar. uma peça tranquilinha. Exato. Hoje eu não sei se eu daria conta dessa. Quanto tempo você ficou nesse bate e volta? Ai, acho que foram uns meses ali, pelo menos uns 4 meses, que E foi o tempo que e como você tinha tempo pra viver? Amigos, família, namorados? na época eu estava namorando, e ele também é artista, super entendia, assim, mas, minha família eu não via, essas coisas, né, que hoje com filho, tipo, eu não consigo nem tipo, "Oi, como é que eu Ah, não, ia". aí é uma outra fase da vida também, né, que você É, entra. é. Você prefere TV ou teatro? Ai, cara, é muito complicado, porque tem muita gente que vai falar que o teatro, porque o teatro é meio que a casa do ator, né, onde a gente bebe de todas Uhum, as se inspira de todas as fontes nã mas eu tenho muito tesão de fazer TV pra mim. O uhum, ideal era fazer, assim, uma peça, sem ser musical, isso divide um ano, vai. tá. Faz ali uma peça sem ser musical, peça, peçona, aí grava uma coisa de audiovisual mais, assim, série ou filme, que não é novela. Uhum. Aí eu faço um musical, e aí eu faço uma novela, porque eu gosto de tudo. Uma coisa a TV e quando eu digo a Nessa TV, ordem, nessa ordem, aí pode até tá. misturar. A TV, a novela, ela te dá uma agilidade de decorar texto e de você exercitar a sua intuição, porque Uhum. você não tem tempo para elocubrar, tipo cinema, uma série, você tem mais um laboratório, o diretor fica em cada cena, a novela não. A Até novela você porque nem sabe o chega. que vai acontecer amanhã. Exato, exato, ela vai pra qualquer lugar. E a novela você sabe, você chega no estúdio, o diretor fala: aqui 2 câmeras, outra no meio, pá, 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 acertou todo mundo, gravou". O cinema que tá ali no meio do caminho e a série, que você tem o estudo, nã o aprofundamento, ele se aproxima um pouco mais do teatro, não na linguagem, mas nesse Uhum. lugar de densidade do Consideração. ator. Mas, por outro lado, a novela, ela acrescenta muito para o ator, a gente ganha uma rapidez, a gente ganha um lado intuitivo muito bom. Então eu gosto. Tem gente que fala: "Ah, só faço novela porque", eu acho um puta preconceito, assim, eu acho que é. Não dá uma insegurança? Por exemplo, você entra numa novela, você tem um personagem, você não sabe como vai acabar. Uhum. Supostamente vai ser desse jeito, mas tudo muda na novela. Não te dá uma insegurança, às vezes, quando você vai lá gravar, você fala: "Puta que pariu, agora eu não Eu acho sei. gostoso, eu, Renata, Será que eu vou morrer amanhã na porque eu sou um novela?" pouquinho kamikaze.
Gosta da adrenalina. Eu gosto. Eu gosto de não eu acho que talvez eu seja uma pessoa que eu tenho uma tendência a controlar muitas coisas, aqui eu tô pensando nisso agora. Tá. Então talvez quando vem de fora e me desestabiliza, então isso me obriga até como atriz, a achar novas saídas e não ficar no que eu já tô eu adoro. Não saber pra onde vai, assim, eu gosto bastante. Prefere fazer vilão ou mocinha? Eu sempre acabo fazendo mocinha, eu queria muito fazer uma vilã. Jura? Você sempre faz uma Sempre mocinha? faço Você tem mocinhas. cara de mocinha. Por isso que eu queria fazer uma vilã. Porque aí Mas imagina uma tem vilã com mocinha uma cara vilã? exatamente! Que na verdade é a maioria na É. vida. Mas eu queria muito fazer uma vilã, morro de vontade. Como que você avalia pra aceitar ou declinar um convite de fazer um personagem para o cinema ou pra novela? Depende do momento, tem horas que você só quer trabalhar e quer ganhar o dinheiro. E aí depende do momento, porque a vida do ator ela é muito cheia de altos e baixos. E Uhum. aí quando você tá no momento de poder escolher, aí eu vejo desafio, às vezes valor agregado, por exemplo. Tá, nesse espetáculo, até vou dar um exemplo de espetáculo. Tá. Fui convidada pra fazer esse espetáculo, o salário é maior, por um tempo maior, mas, cara, o desafio aqui é maior. Eu vou estar envolvida com atores que vão me ensinar mais, tem nomes grandes aqui envolvidos que eu vou conseguir. Então aí eu também decido muito por isso, assim. Então acho que não é tem momento que você tem que escolher pelo valor mesmo, tem momento que é o trabalho que aparece, você fala: "Vou fazer, e vou fazer com a maior dignidade". Já fiz trabalhos, eu não me envergonho de nenhum trabalho que eu tenha feito, mas já fiz trabalhos que artisticamente falo assim: "Ai, cara". E aí, que eu fazia? Porque eu tinha 2 saídas, 3, não Hum. fazer, fazer muito mal-humorada, ou achar naquilo uma coisa sincera pra mim pra tá legal. Entendeu? Pra justificar a minha ida lá. E aí, geralmente, eu faço isso. Era em que área? Era musical, Era era musical? musical. Era um musical que, assim, eu estava envolvida com colegas que eu admirava muito, pessoas que eu gostava, mas eu não concordava nem com a política da empresa de Uhum. trabalho, em relação ainda a maltratar ator, que eu acho isso uma coisa, assim, tão Jura? anos Tem 80, isso? tem Como ainda, assim maltratar muito ator? menos. Gritar, xingar, o negócio que, assim, assédio moral mesmo, sabe? Então, eu não passei por isso, mas eu não consigo enxergar Acontecer e isso? ficar tipo: "Ai, não, mas eu tô salva". Não, porque o clima é horrível. Ver criança passando por isso, assim. Então, ali eu tive que mas ali eu fui a única que saiu. Teve um momento que pra mim chegou no limite, eu falei: "Não, isso pra mim como pessoa", comecei a ficar doente, Imagino. fisicamente doente, eu saí. E eu sou taurina, amor, eu sou daquele Você negócio de trabalhou já de novo com esse pessoal? não, não. Acho que ficaram um pouco putos que você saiu. É, talvez eles também não queiram Amiga, eu trabalhar acho comigo. eu acho que eles não Talvez não, gostaram tenho muito da tua certeza. saída. Eu tenho certeza que Mas não tudo bem gostaram. também, Tudo é bem, a um vida tá clima aí. que você não quer também. Não fui eu que plantei, então, o clima Ah, tá certo. E vai ser é. assim de novo também, você vai passar mal, é melhor não. Não, exato. Você foi protagonista de um vídeo do Porta dos Fundos, ao lado do Gregório. Uhum. Integrou também o programa Zorra Total. Aliás, você estava no elenco do Zorra quando foi indicada ao Emmy, Sim. na categoria de melhor programa de comédia. É isso mesmo? Você sempre Aham. teve essa veia cômica? Cara, acabou que se você parar pra ver, assim, a minha carreira mesmo no teatro, eu sempre fazia muita comédia, às vezes não era a comédia puramente, mas o papel ele tinha um viés mais cômico. E acabava que isso se repetia, mas eu não me considero comediante, eu me considero uma atriz que faz muita comédia, né. E trabalhar no Zorra foi muito Calma louco, aí, porque não sou comediante. O que que é comediante pra você? o comediante é uma pessoa que trabalha estritamente com comédia. Às Tá, só faz vezes, comédia. só faz comédia, ele pode fazer um stand-up, por exemplo, Marcelo Médici, que pra mim é um dos maiores atores do Brasil, ele não é um comediante, apesar dele fazer coisas de comediante, mas ele é um ator cômico e ele faz qualquer coisa que você der pra ele, inclusive ele canta. O Marcelo é um ator com muitas veias. Aí você pega um Murilo Couto, que é maravilhoso, do stand-up, ele é um comediante, Entendi. entendeu? Então eu me É não só me stand-up, não. não, mas tem outras linguagens, tipo, não vou reduzir ao stand-up, você pode Sim, talvez, se especializar em sitcom e ser entendi, comediante, entendeu? entendi. Acho que ali tem intersecções, mas eu não me considero uma comediante puramente, tanto que no Zorra, quando eu entrei, falava que eram sei lá quantos comediantes o dia inteiro, 40, e todos
todos da comédia. E tem uma hora que você fala, é até exaustivo, porque assim, é piada o dia inteiro. Tá, ninguém deixa passar Pelo uma. menos não é pesado o clima. Não, 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 não. E tem pessoas maravilhosas que eu amo dessa fase do Zorra. Tem muito preconceito pra quem faz só comédia? No Acho que meio? eu acho que E hoje não em drama? dia menos, sabe por quê? Porque a comédia, inclusive a brincadeira é, se você não tá conseguindo emprego como ator, atriz, vai fazer uns cursos pra fazer stand-up porque a grana entra. Então acho que tem menos que as pessoas viram, até porque fazer comédia é muito difícil. Eu acho Você acha mais mais do que drama? mais difícil do que drama. Porque drama, ele mora vou dar um exemplo, você tá vendo um filme em turco, você não entende a língua que eles estão Eu falando, choro no comercial. você vai chorar. Então, e você vai chorar sem entender a língua que eles estão falando, o nosso código genético, ele vai entender o sentimento, ele é do ser humano, independente da sua cultura, o sentimento a gente divide. Uhum. Você vai olhar e falar assim: "Nossa, é uma cena de amor, os 2 não podem ficar juntos", você não tá entendendo a língua. E eles choraram, beijaram e se afastaram, você fala: "Ai, que triste, eu lembrei do meu namorado", e chora. A comédia não, se você não entender o código que eles estão dando, a comédia é puramente cerebral. A comédia, ela é de nicho. Então tem coisa que você vai ver que sua mãe vai rolar de rir, e você fala: "Qual a graça?" E o contrário. E por que que não se ganha muitos prêmios comédia, já que é o mais difícil? É porque eu acho que os prêmios mais tradicionais, os mais antigos, são uma coisa estão mais pautados nessa escola mais arcaica do teatro, de valorizar mais um teatrão. Mas mesmo nos prêmios tradicionais, agora tá tendo os prêmios de comédia, cada vez crescendo mais. Prêmio de comédia, mas você não vê, por exemplo, um Oscar ganhar um É mais filme de difícil, comédia. mas é uma coisa que todo mundo comenta, é muito mais difícil. Tem É uns muito mais difícil. puta filme Sim, engraçado. sim, é muito mais difícil. Inclusive, como você ser indicado como um ator de comédia, é muito mais difícil. Mas é muito mais difícil de fazer, só que os louros ainda não são tão valorizados. Nossa, minha barriga roncou, você Foi a ouviu? sua? Foi a minha Achei que barriga. tivesse sido a minha. Não foi a minha barriga roncou, tá chegando a hora do almoço, né, 11 horas. Ah, garoto! Menina, você canta. Uhum. Você encanta, você canta, você dança, você interpreta. Como que você cuida dessa voz? Eu acho uma coisa muito difícil fazer musical, é puxado, É. é uma coisa eu pago um pau animal, porque tem que ter um puta cuidado. É uma vida de atleta, né, inclusive agora eu tô com a voz super nasal, tô saindo de uma Ah, você acha? sinusite. Eu Tô tenho de pato, então já Não, é que tenho essa. eu tô com uma sinusite, eu tô realmente toda tô no antibiótico Tapada. agora. E eu só não tô em pânico, porque agora eu não tenho cartaz com musical. Amanhã eu tô indo pra BH com espetáculo, mas eu consigo dar conta, porque é voz falada. Se fosse voz cantada e eu tivesse assim, e eu tô com acompanhamento médico, então é um negócio que por mais que você se cuide, ainda tem o fator natureza, que a gente é um ser humano, né. Sim. Por isso que o musical tem a famosa posição do stand-in. Oh, todos os stand-ins, que é um ator que ou você tem o swing que tá de fora, Hã. né. O musical tem várias posições, assim, muito específicas. Swing? O swing é uma pessoa que fica de Aquela que já fora pensa que é aham. sacanagem. O quê? Tem swing no musical? O teatro musical, é uma Sempre soube suruba. dessa putaria, gente. Eu É uma sempre suruba. soube, ela Aham, aham. Então, agora aquela a que só entende uma palavra, você já oi swing, desculpa. oi. A posição de swing é uma pessoa que fica de fora do É um espetáculo. troca-troca. É um troca-troca. Também tem nos Hã. camarins, é uma loucura. A pessoa fica de fora do espetáculo e ela aprende todos os plots de coro, as vozes e as coreografias e desenhos cênicos. Aí Uma bate no pessoa. microfone. Depende do tamanho do espetáculo. Às vezes Entendi. é um homem, uma mulher, às vezes é um que coringa homens e mulheres, às vezes são mais. E dentro, essa pessoa que tá no coro, tem um específico pra cada personagem. Desde a Entendi. pessoa que tem uma fala até o protagonista. Ele tem um stand-in. Tem um stand-in. Então faz de conta que o fantasma da ópera passou mal. Tá. Então vou dar um exemplo concreto do fantasma da ópera, que o stand-in do fantasma era o Fred, que fazia um personagem menor, que é o Raul, então se o fantasma passasse mal, o Fred sobe pra esse papel, alguém do coro sobe pro dele do Raul e quem tá fora entra. Então o Nossa, gente, espetáculo mas não você tem que para. decorar, tipo, a fala do outro, além do teu. Sim. Tem apps, tem aplicativo do meio que os bailarinos e essa posição de swing ela é completamente específica, é um talento específico, ele não aprende só um papel. O swing, que é quem tá de fora,
Aprendi muitos E a gente tem papéis. que ganhar pra caralho esse cara, né? Vamos combinar? Geralmente eles ganham mais. E aí você tem um app que te ajuda a anotar a posição O em que é cada app? coreografia. Um Um aplicativo. aplicativo? Você tem um mapa cênico de cada cena e cada coreografia daqui. Eu ando pra cá, passo no meio daqueles dois. É surreal. É Aí, surreal. por exemplo, o cara ficou doente. Aí ele é substituído. Aham. Tem um ensaio pra essa pessoa que vai substituir ou Tem. no ensaio antes de começar a peça toda? Tem ensaios regulares. No teatro musical, a gente chega no mínimo 3 horas antes todos os dias. Então, mesmo quando tá tudo bem, a peça já tá estreada, a gente tem ensaios regulares pra gente ficar quase como treino pra incêndio, sabe? Que você fala assim: agora vamos fazer um treino, toca o alarme. Eu Então a nunca gente fiz um já. treino pra incêndio. Alguém já fez? Aqui no Brasil tem menos, né? Mas é coisa É. de filme que a gente vê os treinos. Uma vez teve um alarme de incêndio num hotel em Nova É. York, eu achei que tava pegando fogo, porque eu nem sabia que tinha esse E treino, era né, gente? treino. Ah, mas eu saí de pijama, no meio, eu saí correndo, desesperada. Aí eu não vi ninguém no corredor, falei, vou pegar um elevador, né? Olha que idiota. Se tivesse pegando fogo, tá fodida, né? Eu tenho uma história maravilhosa. Eu tava num hotel fazendo uma peça e aí rolou o alarme de incêndio e cada um lidou com aquilo. Mas tinha os bombeiros embaixo. Eu olhei na janela, tinha os bombeiros. É um treino real. É, eu falei, puta, tá pegando morrer. fogo, fudeu, vou Vou morrer morrer. aqui no negócio. Eu não sei nem onde que é a saída de Você sai de emergência. qualquer Eu não jeito. entendi o inglês, que eles estavam Sim. falando no alto-falante, saí correndo. Não tá acontecendo nada. Tá todo mundo, tipo, elegante. Era um hotel super chique. Eu falei, puta, o que tá acontecendo em espanhol? Tentando, né? Portunhol. Aí acharam, tipo, o subchefe do restaurante, que Aham. falava um pouco, que era mexicano, Pra te pra me explicar. explicar que não era um negócio eu com as bolsas, sabe? Você vai Aqui não tem pegando o que você muito. tem. Aqui. Quando eu Aqui no fiquei Brasil nessa nunca. situação, mas era um alarme real. No outro dia a gente chegou no teatro, cada um estava num andar. Então, no momento, cada um lidou com aquilo, nananã. Chegou no outro dia, a gente começou a contar. Nossa, gente, você ouviu? E aí foi muito engraçado que a minha, eu olhei pela porta, eu estava dormindo aquele dia sem roupa e falei: "É um alarme de incêndio, eu tenho que sair. Eu vou pegar uma roupa bonita, porque eu não vou sair toda escangaiada". Gente, essa mulher é Eu tive essa maravilhosa. frieza. Eu peguei uma roupa que Vou queimar linda, combinava. vou queimar Não, linda. foi rápido o pensamento. Eu pego uma base preta, preto vai com tudo, tá aqui minha roupa. Botei uma roupa preta Um óculos. e eu lembro que estava rolando Fórmula 1 em São Paulo, então os corredores cheios de mulheres, né, de programa, com os gringos e todo mundo em várias línguas correndo, Era um alarme. swing total. E aí eu falei: "Cara, será que é mesmo ou é um teste?". Aí eu tentei ligar na recepção, ninguém atendeu. E aí você vê como cada um reage. Tinha gente que saía e voltava pro quarto, tã-nã-nã. Eu peguei minha bolsa, que era importante, documento e celular, e eu comecei a descer. E aí eu cheguei no outro andar, alguém falou: "Foi alarme falso, pode voltar". Aí eu voltei pro quarto e falei: espera aí". Aí eu consegui ser atendida na recepção, falaram: "Realmente, foi alarme falso". Desliguei e dormi tranquila. O meu outro amigo saiu do quarto, quebrou o alarme e voltou a dormir. Você vê a personalidade de cada um. Ele cagou A pro outra fogo. cagou. Ele quebrou o alarme, foi dormir, porque ele sabia que não era. E tinha algo nele, ele falou: "Não é, E o só que que tá meio". aconteceu? Disparou sem querer ou Disparou sem querer, ninguém sabe. Alguém pode ter fumado no lugar errado. A minha outra amiga, em 5 minutos, desceu 17 andares. Tipo você, de pijama com a Bíblia na mão. Pegou a Bíblia e ficou lá na Super rua. entendo, amiga. E o melhor é a Super. outra. Alarme de incêndio? Que alarme de incêndio? A Já gente tinha não tem tomado esse Rivotril. treinamento. Tinha tomado Rivotril pra dormir. Ela teria morrido queimada, porque ela nem ouviu. Ela capotou. A gente falou: "Caraca, como que é a personalidade Que de cada um, bizarro. né?". Mas eu acho que a gente deveria ter um treinamento, a gente não tem nenhum de Não treinamento. tem. Acho que também é muito importante, uma coisa que eu penso, tipo, primeiro socorro. A gente podia aprender isso na escola. Não acha? Eu Deveria. acho isso super importante, que às vezes você podia salvar e saber como O que eu agir. sei, eu acho que eu aprendi em filme. Então, a gente não tem esse É. treinamento. Eu acho que deveria ter um dia do bombeiro lá que te ensina como fazer, se alguém passar E mal. geralmente tem alguns bombeiros gatinhos também, né. Ia ser maravilhoso. Isso daí na adolescência não dá. Na infância, que das crianças só vão querer ser bombeiros, pelo menos, não é? Você não acha? É, pode ser uma profissão. É, em 2016, você dá à luz duplamente, é isso? É, porque nasceu um musical junto com o meu bebê. Que Gente, eu como assim? Sabe quando você pega um limão e faz uma limonada? Sim. Então, eu engravidei, não tinha sido planejado, e eu estava no meio de um processo de um espetáculo, que era um show, na verdade, né, era um show de cabaré, Hum, que o Isaac Azar, o dono do Paris 6, tinha me convidado pra cantar em francês, eu falei: "Ai, cara, eu vou criar um show aqui". Eu hum. só cantava, era eu, o pianista Reinaldo Sanches, meu grande amigo e grande maestro, uma baterista, era isso, era um show. No meio desse processo, o show rolando, eu engravidei ali, ops, ui, engravidei. E aí eu falei: "Cara, eu não vou parar o projeto".
já sei. Aí aquilo virou uma história com começo, meio e fim. E aí eu Como é o entrava espetáculo? virou um espetáculo, ele deixou de ser um show e virou um pocket musical, que eu falo, que é meu musical de bolso. Hã. E aí, ali eu botei a gravidez e fiz até o 8º mês de gravidez, o espetáculo. Barrigudona, Eu fazia uma cantora de cabaré, porque o show era isso, era um cabarezinho. Aí eu botei French kiss. French Kiss, aí eu botei uma cantora de cabaré que foi abandonada grávida. Então a história, ela tinha muito mais profundidade. Sim. E depois que o bem nasceu, eu continuei um final. Então agora eu dou a luz em cena quando eu faço espetáculo, eu entro com uma barriga falsa, dou a luz em cena e termino o espetáculo fazendo. E Que o coisa bem, ele fez o espetáculo na barriga, né, eu brinco. deve ter sido lindo esse Foi. teu show, esse pocket. É, foi muito especial, assim, e ele lembra até hoje, ele Amor, lembra óbvio, né, ele estava lá. estava lá, Ele já fez um show. já fez um show, um Ele já gatinho. começou nesse mundo no show, É, no palco. não teve opção. Ai, só de falar dele é muito gatinho. Hum. Você foi integrar também o elenco de Hebe, é isso? Você interpretou Aham, a Lolita Rodrigues. a Lolita. E ela estava na plateia. Ela veio, ela tá Amor, morando responsa, hein? não, eu fiquei tipo, eu lembro que a sensação tem umas fotos na internet que você acha, acho que saiu na cara, sei lá, que é o momento em que eu levo as flores pra Lolita que tá na plateia ao final do espetáculo. Eu tô tão cagada, porque eu tô chorando com uma cara, que eu acho que eu não fiz essa cara nem quando meu filho nasceu. Eu tô toda borrada. Aí tá o Miguel Falabella, o filho da Hebe, a Lolita, e eu toda errada, mas é muito linda a foto. Tá, É mas você muito foi linda. interpretar a Lolita e você nem conheceu ela. Antes não. E aí como os deuses fazem mexem os pauzinhos, né, o Miguel Falabella, eu fiz a audição pra Hebe e ele me convidou pra fazer a Lolita. Hum. Por traços físicos e coisa, e pra mim foi tipo: "Caraca, nossa, Miguel Falabella contando a história da Hebe", claro. E esse Aham. é um tipo caso E a típico. Lolita, né? E a Lolita? É. Um típico caso que você não tem nem como negar. O negócio fala: Aham. "Ó, claro". E aí eu tentei ir atrás da Lolita, não encontrava pelas vias normais, eu só vi que eu sabia que ela estava morando em João Pessoa, não conseguia acesso a ela, eu falei: "Vou criar". Então é isso, não vou conseguir conversar com ela, eu vou no Uhum. feeling, vou na intuição. Quando a gente chegou no teatro, na semana de estreia, que aí são aqueles ensaios de marcar luz, são mais demorados, vem a camareira pra mim e fala: "Rê, eu tenho uma comadre que é vizinha da Lolita lá em João Pessoa". Eu só fiz assim: Só agora você me fala. "Mas eu só conheci ela ali, porque a Ah, camareira entendi. só entra ali". Ah, Aí eu fiz: "Meu Deus, deixa eu mandar uma mensagem de WhatsApp". Ela só pra entregar, assim, eu não. sim. Ela falou: "Tá bom, vamos tentar". Aí eu gravei a mensagem pra ela mandar pra amiga: "Oi, prazer, meu nome é Renata Hit, eu tô fazendo você, nã mas seria uma honra se eu pudesse conversar". Larguei mandei a mensagem e fui lá, ensaios longuérrimos, são aqueles ensaios bem cansativos na Uhum. semana de estreia. Uma hora a Lolita não estava em cena, eu fui ao camarim comer alguma coisa, aí tinha uma mensagem de número, Desconhecido. nem concatenei. Quando eu apertei play: "Ô Renata, aqui é a Lolita Rodrigues". Oh, Amor, você caiu no chão. eu comecei a chorar. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E depois a gente conseguiu convencê-la a assistir e Ai, foi que muito graça. forte. Ela é Era um maravilhosa. espetáculo muito catártico, assim. E pra ela ter assistido, ela é maravilhosa. E Imagina, aí que eu virei honra. da família, né, a Silvia, que o nome da Lolita é Silvia. E a filha dela também se chama Silvia. E a gente, assim, todo Natal, Dia das Mães, a gente Ai, tem que esse carinho. graça. É, Ai, pô, imagina a emoção que deve ter sido foi muito incrível, muito incrível. vê-la ali. É. Ai, que Ela maravilhoso. é e a Hebe tem essa figura muito forte, mas a Lolita e elas eram amigas desde os 9 anos de idade, que a gente Ah, não sabia. mentira, não Aham, sabia elas não. eram amigas de infância. Que Então é uma louco. história muito linda das 2, e as 2 abriram a Lolita cantou o hino da TV brasileira, quando inaugurou a TV brasileira, que era pra Hebe cantar, a Hebe foi namorar, e mandou pra Lolita cantar. Danada, Hebe. Aham, aham. É muito lindo, Danada. é muito lindo. Ai, que Elas lindo. abriram caminho pra gente, né. Total, amor, Total. total. Imagina ainda mais naquela época, né. Sim, Mulher sim. não podia trabalhar, por exemplo. Sim, ainda na carteira de trabalho, a profissão de atriz era prostituta. Era o mesmo, não tinha um DRT. Vinha Bizarro, né, é, amor. é. Acho surreal. Bom, aí em 2020, por conta da pandemia, você levou aquele pocket show, Uhum, o French Kiss, pra internet, uhum. online. Como que foi fazer esse espetáculo online? Foi sobrevivência, tanto emocional, porque a gente estava num momento muito
punk para a humanidade, mas para a Uhum. classe artística, porque a maioria das profissões teve aquela pausa, mas depois aos pouquinhos, com todos os cuidados, as coisas iam voltando. E pra gente não, porque a gente não tinha plateia, a gente não tinha, então as coisas Foi o que começaram mais, né, pegou. é, as coisas começaram a migrar para online, e aí foi sobrevivência. Eu falei: "É isso que eu tenho agora". E assim, eu tenho pessoas envolvidas comigo, que trabalham comigo, então acho que o primeiro movimento foi de realmente ter um movimento, Sim. ter alguma coisa, colocar pra fora. E depois a parte financeira, que quer queira, quer não, era alguma coisa, mesmo que pouco, entrando. Então a gente pegou, teve uma pequena verba da prefeitura, que eles escolheram, acho que foram 5 espetáculos, não sei, para fazer essa adaptação, e aí a gente conseguiu fazer. E ainda na pandemia, mas aí já 1 ano depois, né, eu tô falando isso assim, nos primeiros meses da Sim. pandemia, lá em 2020. Aí no início de 2021, no início de 2021, eu consegui num edital também emergencial, pegar uma verba um pouquinho maior e filmar num híbrido de audiovisual, porque esse outro foi uma transmissão online ao vivo, né. Uhum. E esse eu filmei, eu registrei. E no French Kiss é muito lindo, porque, eu começo como uma velhinha lembrando essas memórias, então no teatro eu mesma faço. Uhum. Mas para audiovisual não dava. E aí eu chamei minha avó de 90 anos, que Mentira, que estreou como graça, atriz, que e graça, é a coisa mais linda. que maravilhosa. É. Ela gostou? Amor, amor. Primeiro Como ela ela ficou chama? Alice. Ai, Alice, Vó. maravilhosa! Uhum. O Benjamin não participou dessa vez. Não participou, só na barriga falsa, só Entendi. na intenção. Maravilhoso. Você acha que talento só é o suficiente? Não, com certeza não. O que que tem que ter mais? Tem que ter talento, indiscutivelmente falando, tem que ter vocação, tem que ter sorte. E quando eu falo vocação, é o lance de entender como essa carreira funciona, de entender que tem altos e baixos, de entender que você precisa se preparar, que você precisa estudar, gostar disso. Então isso e trabalhar em cima. Eu conheço muitas pessoas que têm muito talento e não dão conta, É porque vagabunda. tem alguns que são vagabundos, realmente não se dedicam, não estuda e, tipo, fica pra trás. Tem outros, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não aguentava, super talentosa, mas ela não aguentava a a incerteza de não saber o dia da manhã se vai ter trabalho ou não, e ela falou: "Não dá pra mim". E isso faz parte da vocação, saber como funciona. E pra ela não encaixava no Ah, estilo de ela vida não dela. queria isso. Não queria isso. Então ela continua sendo uma artista de alma, e sempre que dá, mas não é mais a profissão dela. E não teve a ver nem com talento, nem com dedicação, Olha que louco. mas ela não aguentava a incerteza, que faz parte, né. Sim, total. Agora, na sua opinião, sobre esses Hum, castes buscarem ultimamente pessoas com maior número de seguidores, uhum. não importando a formação e qualificação, o que que você acha disso? É uma cagada. Porque eu acho que você consegue, mas por outro lado eu não posso negar e falar não, porque também não tem o peso, a internet tem o peso que ela tem hoje em dia, a Uhum. gente sabe. Sim. Eu só acho uma cagada que não se possa conciliar as 2 coisas. Então que nós atores também, não dá pra eu ficar: "Ai meu Deus, vou contra os tempos, não quero", isso é uma discussão que eu tenho comigo mesma, assim, eu Uhum. não quero fazer dancinha de TikTok. Aí eu falei: "Espera aí, até onde eu consigo fazer uma dancinha de TikTok e ao mesmo tempo me divertir de verdade e me aproximar um pouco mais de uma linguagem que também eu não posso fechar os olhos para ela. Uhum. Mas quando um produtor de elenco está selecionando, isso não pode ser a única nota de corte. Então acho que Entendi. a gente tá num momento de transformação, só que a coisa tem que ser melhorada. Então, e se uma pessoa, porque, cara, atuação é uma arte milenar. Sim, Então não dá pra você querer também entrar no negócio. Eu mesma, se eu decidir fazer videozinho no TikTok, eu vou ver vídeo de TikTok, eu vou conversar com gente que faz TikTok. Então eu espero que a via contrária também seja o mínimo que tenha que acontecer, sabe? entendi. Eu acho que essas que podem conversar, mas eu acho uma cagada você só decidir baseada nisso. Que dica você dá pra quem tá estudando teatro e tem como sonho tornar-se uma Gente, sabe o que atriz? Que foi? você falou que dica você dá, eu entendi que dia você dá. Também pode falar, qual que é o dia? É, né, tá puxado. A dica que eu Que dou é dia você gosta de dar?
Não. Aos sábados. Assim, às vezes eu falo meio rápido, não dá pra entender bulhufas. I'm so sorry. É que a sinusite dá uma encalacrada eu em tudo, também eu tô tenho esse meio probleminha, surda. amiga. Não, eu tenho esse problema também, que eu tô um pouco fanha. Tá bom. Estamos ótimas. Ótimas, daqui no antibiótico. É. A dica que eu dou é estudar. Inclusive, eu fiz um coach essa semana pra uns atores mirins num comercial. Na verdade, eu fiz a ponte entre a direção do comercial e a direção cênica pra não ser a mãe que tá do lado falando sorria, sorria, que não era isso que o diretor queria no comercial. Como que é o negócio? Porque às vezes as mães, a gente fala mãe de Miss, mãe de ator, Ah. a criança tá lá, talentosérrima, e aí a mãe que não entende do meio fica, isso, dá risada, sorria. E não é isso que quer. Então o diretor me chamou como uma atriz, que é mãe, que entende de criança, pra fazer ali uma ponte. Tipo, ó, cara, eu preciso que a criança chegue nesse resultado, eu não tô conseguindo. E eu ali sensibilizando, tentando. E aí, trabalhando com essas crianças, do nada, só de postar a foto, assim, um monte de criança me mandando mãe de criança. Ai, meu filho é super talentoso, o que que eu faço? Cara, estuda. Primeiro, ainda mais pra crianças, tem certeza. Tem um vídeo muito famoso da Fernanda Montenegro falando isso, né? A dica que eu dou pra um ator, assim, não seja. Não seja. Não seja o quê? Ator. Não faça isso. Agora, se ao pensar nisso, em não ser um ator, em não estar num palco contando história ou num estúdio, se isso te desassossegar, se isso falar, como assim? Então seja. Então Não entendi nada essa a dica, dica meu dela é o amor. Calma aí. seguinte: primeiro, pensa se é isso mesmo que você quer, porque essa Entendi. profissão, as pessoas pensam no luxo, ela tem também esse lado, mas não é só isso. Então, a primeira coisa para as crianças que os pais querem colocar, a primeira coisa que eu falo é pergunte para o seu filho se é um sonho dele ou se é um sonho seu. Mas será que uma criança sabe qual é o sonho dele? Sabe? Conheci Larissa Manoela com 9, 8 anos de idade. E a Larissa é um caso típico de atriz mirim, que é uma vocação. É um demoninho, né, amor? É Porque um demoninho. criança saber o que você quer e fazer o negócio ali. Eu, com 4 anos, falava pro meu pai, e minha família não é das artes. E não tinha internet. Eu falava que eu queria fazer aquilo. Então tem. Só que não são todas. A maioria tá ali forçada. Eu conheci crianças, atrizes mirins, que são atores até hoje, atores maravilhosos. Clara Castanho, a Larissa. São atores maravilhosos. Atrizes. Elas queriam, com certeza, mas a grande maioria não quer. É um sonho dos pais, eles socam lá. Então a primeira coisa é isso, mas para uma pessoa que já não é uma criança, que decidiu, estude. Estude muito, estude Mesmo tudo. pra aquela que decidiu estudar. Estude. Uhum. Amor, eu amei. Eu sei que você tá super corrida hoje. Quero agradecer demais. Também amei. Eu quero que você deixe aqui pra gente os teus contatos, para as pessoas saberem dos projetos novos que vão vir por Aham. aí. E quiserem falar com você também. Bem, meu Instagram é @renatinhahit, não tem oficial. É Renatinha Hit, Hit RICCI, que eu brinco tipo cappuccino. E o meu telefone é cappuccino, italiana. O meu telefone para aquelas pessoas que estão solteiras, não, tô brincando, mas me acha no Instagram que dá na mesma. A gente conversa pelo direct. Exato, que hoje em dia é o Tinder, né. É o É Tinder. verdade, tem uma paquera, né, pelo… É melhor até, que é menos forçado. Jura? Eu acho. Uma paquera no Tinder, a pessoa acaba o programa e a gente continua. Uma paquera no Tinder é óbvio que você quer. No Instagram é uma paquera normal, só que É via um chavequinho online. suave. É um chavequinho suave que você vai vendo onde dá. No Tinder a gente já sabe onde vai dar. É No sim ou Tinder quer não. sair. É sim ou não. No Que Instagram a louco gente vai isso, né? É levando. verdade. Se a pessoa não sai do Instagram, amor, tá chavecando. A louca. Não, a Dá uma clássica. olhadinha. Quando curte mais de 4 fotos na sequência sua, e detalhe, curte aquela foto antiga pra você ver que foi curtida aquela foto. É chaveco, com certeza. Como que é o negócio? Você não tá ligada nos Paranauê? É o Não, amiga, me seguinte, ajuda. você abriu o Instagram. Não, geralmente pra ser visto, a pessoa curte acima de 12, né. A pessoa que quer deixar claro que tá afim de você, não tô falando um fã insano, Sim, sim. não, uma pessoa normal que tá afim de você. Ela vai lá nas fotos bem antigas. Gente, é sério? Você não sabia disso? Aí você curte umas fotos bem antigas na sequência. Daga, 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 Ah, que daí daga, tudo daga. aparece lá, é isso? Isso, e aí você vai ver que a pessoa foi curtir foto antiga, então a pessoa foi fuçar, não é que ela olhou assim e falou: "Ai, que gata, Tana", não. Ela foi fuçar pra mostrar que está fuçando, aí ela vai lá 3 anos atrás e curte, 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 curte. Eu mando mensagem já falo oi.
É que a gente tem o verificadinho, né? Quando você não tem o Ah, verificadinho, você tem que chamar a atenção de uma pessoa que talvez não te siga de outras maneiras. Às vezes você não conhece a pessoa. Você viu ali e fala: "Quero chamar atenção". Como? ai, gente, é tão difícil chavecar, né, hoje em dia. Antes você dava uma piscadinha, você arrumava, sei lá, se Dava uma encontrava. chacoalhada no Não é? Messenger, Não lembra? é? Que tinha no computador. Demorava. É. Ah, eu amei. Amei Obrigada, meu também, amor. Muito obrigada. obrigada. Olha, Obrigada. quero que vocês sigam a gente no Instagram, @closecerto, _podcast. Eu sempre tenho que ler, porque são todos Eu diferentes, estava porque a lendo gente aqui, eu não falei: tinha como "Gente, o que que colocar ela tudo tá igual. lendo?". No YouTube aqui você tem que ativar o sininho para saber os nossos próximos vídeos. E no Spotify, Close Certo com Gene, que sou eu. Obrigada, amor. Obrigada, Amei. Gi.